Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a Taesa pode pagar para os investidores. Pessoal, a Taesa poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, tá? E a empresa poderia ter um potencial escondido olhando para o longuíssimo prazo, tá? Então já fiquem comigo até o final desse vídeo porque eu vou citar aqui os segredos que poderiam fazer a Taesa, sim, continuar trazendo esse retorno acima de 560% para os próximos 10 anos. O mercado não conta isso aqui para você, até porque todo mundo fala, Taesa tá cara, Taesa tá cara, mas ninguém pensa que essa empresa lá no longuíssimo prazo poderia continuar sim gerando valor. Então já fique comigo aí até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre essas novidades da Taesa, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo a Taesa na carteira do canal. Na verdade, não possuo nenhuma ação do setor elétrico até o presente momento. Eu sigo de olho, óbvio, tá? Quando a gente fala sobre Taesa, não tem jeito, tá? Ela é uma das queridinhas na bolsa quando a gente olha para dividendos, mas não somente por conta do dividendo que a Taesa acaba sendo uma queridinha da bolsa, e sim por conta do seu setor, tá? Porque a gente sabe que o setor elétrico, ele acaba sendo extremamente previsível, principalmente o setor de transmissão de energia. Comparando esse setor com o de geração e o de distribuição, que acabam sendo mais cíclicos, o setor de transmissão, ele tem ali uma previsibilidade já contratada, porque ele tem as suas concessões, seus índices reajustados pela inflação, pelo IPCA e pelo IGPM. Então, seus contratos de concessão são reajustados por esses índices de inflação. Consequentemente, ela tem uma receita previsível, ela consegue se endividar mais, até por isso que a Taesa, ela gira com uma dívida líquida naturalmente mais alta, considerando com uma geradora, considerando aí com outras empresas, porque ela pode ter esse luxo de operar com uma dívida mais alta, porque ela consegue operar com capital de terceiro, já com uma receita contratada, ela tem a garantia de que ela vai ter aquela receita no longo prazo. Então perceba que acaba sendo muito diferente quando a gente pega uma empresa de geração, porque a demanda, pessoal, acaba sendo muito inconstante. Você não sabe se a empresa de geração como a CEMIG, que é uma distribuidora, ou uma ENGIE vai ter de fato aquela receita, porque está sujeito a fatores cíclicos. Já uma Taesa, uma EasEnergia, já sabe que vai ter aquilo, porque basta instalar uma torre de transmissão, conectar um fio, ela já está gerando receita. Então, de fato, é um negócio aí muito previsível para os investidores. E perceba que, ao longo deste tempo, ela investiu mais de 13 bilhões e retornou para o acionista em dividendos 14,8 bilhões de reais. Quer dizer, ela retornou até mesmo mais que o valor de mercado dela na época, tá? Você teve dividendos sendo pagos para você, mais um potencial de valorização expressivo nas ações, porque a ação também se valorizou nos últimos 10 anos. Mas você que foca em ação de energia, tem que saber que grande parte desse retorno será advindo dos dividendos, tá? Até porque a apreciação na ação de fato aconteceu? Aconteceu. Portanto, tá? Quando a gente pega numa lupa de longuíssimo prazo, quem trouxe de fato o maior retorno para o acionista foi aí os dividendos sendo pagos para os investidores. Analisando aqui, ó, um pouco do resultado do terceiro trimestre de 2025, perceba que a Taesa, olhando aqui por uma questão, ela cita que a geração operacional, né, financeira reflete a estabilidade e alavancagem. Perceba que aparentemente, olhando aqui só a foto, está bom, olhando, né? Receita líquida aqui, ó, segue crescendo a um nível controlado. Perceba que o EBITDA, tá, da empresa também segue saltando, então não há sinais aqui de problemas estruturais na empresa. O que acontece, que o mercado acaba ficando aí, né, com um pouco de receio da Taesa, é por conta ali da questão de que o setor de transmissão tem ficado menos competitivo, e de fato é verdade. A empresa daqui para frente, ela pode trazer um crescimento mais módico, menos acelerado do que ela tinha antigamente nos últimos 10 anos. Mas isso não é sinônimo de que a empresa perdeu valor, de que ela ficou ruim, apenas de que ela vai crescer num ritmo mais lento. E tá tudo bem, pessoal, nenhuma empresa cresce para sempre. Quando a gente pega aqui o indicador dívida, a gente vê que está em 4 vezes, está alto. Mas a empresa cita ali que após 2027, esse indicador
vai começar a se reduzir. E particularmente, por mais que a Taesa esteja com uma dívida mais alta, por mais que ela tenha ali contratos de concessão importantes para vencer ali no longo prazo, eu prefiro ela do que a Easy Energia, porque a Easy Energia ela depende muito da RBSE, que é uma indenização de um ativo antigo. Então ela vai precisar gerar projetos Greenfield para conseguir compensar o dano da receita, para ela ficar do mesmo tamanho. A Taesa não. A Taesa, por outro lado, ela depende 100% da sua geração operacional. E vamos supor, claro, para o ano seguinte a gente vai sim ter uma desaceleração de resultados. Portanto, como eu falei para vocês, a gente não quer olhar para o curto prazo, a gente quer olhar para longo prazo. E vamos ser aqui muito conservadores em Taesa, tá? Vamos supor, claro, ela paga um payout alto, geralmente ela tá pagando ali um payout acima de 70%, mas vamos colocar um payout mais controlado, que ela pague mais ou menos ali 50% do seu lucro e a outra parte vai ser reinvestida no negócio, tá? Bom, vamos supor o seguinte aqui, ó. 1 menos payout, 50%, e vamos colocar um ROI, que tá retorno sobre capital investido, até porque a Taesa ela consegue ter um ROI alto, não é à toa de que ela é mais cara, o mercado paga um preço mais elevado nas ações por conta de que o negócio é de altíssima qualidade. Ela consegue ter uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido mais elevada. Mas por ela ter dívida, a gente precisa colocar o ROIC. O ROIC médio da empresa fica em 16%. Então vamos considerar aqui, ó, 1 menos payout vezes ROIC. Taesa pode crescer no longuíssimo prazo 8% ao ano. Você quer mais conservador? Ela pode crescer 7% ao ano. Considerando de que isso aqui seja pontual e a Taesa vai conseguir sim voltar a crescer o seu lucro, vamos supor que ela lucre daqui uns 3, 4 anos, uns 1,7 bilhões, tá? 1,8, pra gente ser mais exato, com muito esforço ali, a empresa consiga manter os 1,8. Aí ela pode pagar o quê? Vamos supor, 50% desse lucro, basicamente 900 milhões de reais em dividendos. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado da Taesa, tá? De 14 bilhões, poderíamos ter um yield de 6,4%. Somado a este crescimento de 7 e mais aqui, ó, né, 6,4 mais 7 e mais um reinvestimento de provento na faixa de 2, no pior dos cenários, Taesa ainda pode continuar te trazendo 15% ao ano de retorno, pessoal. Não é um retorno ruim, claro, não é um retorno espetacular, mas aí para você ter um retorno maior do que esse, vai precisar correr mais riscos. Não tem jeito, tá? O mercado funciona assim. Esse retorno ele vai ser trazido para você com previsibilidade. E caso a Taesa consiga crescer mais um pouco, ela pode trazer lá no longo prazo, caso você consiga, né, pegar um preço mais barato, até porque nesse preço, pessoal, vamos falar uma verdade, não está muito barato. Você pode se enganar aqui, ó, tá 8 vezes lucro, mas aqui considera resultados não recorrentes, tá? Porque o mercado está se baseando pelo lucro líquido IFRS. Você precisa pegar o lucro líquido regulatório. O lucro líquido regulatório da Taesa esse ano foi na faixa de 1,2 bilhão de reais. Então, se eu jogar aqui, ó, 1,2 bi, valor de mercado de 14 e dividir por 1,2 bilhão, consequentemente temos um PL de 11. Perceba que não está uma barganha. Eu diria para que você consiga aumentar este retorno de longo prazo de 15% ao ano. Ah, Pablo, eu quero 17, eu quero 18. Você vai precisar pegar a empresa num patamar de preço um pouco mais baixo. Ninguém queria comprar a Taesa quando estava aqui nos 33, 32. Aqui estava num preço já razoável, não estava muito barato, mas estava razoável. Você ia conseguir um retorno pelo menos ali acima de 16 a 17% ao ano. Agora, neste preço mais esticado, ela vai te produzir pelo menos uns 14 a 15. No longuíssimo prazo é bom, mas saiba de que para quem comprou um pouco mais aqui embaixo, vai ter um retorno maior. Porém, pessoal, mesmo a 11 vezes, não é de se jogar fora. Se você é aquele investidor que não quer ter trabalho, não quer ficar acompanhando muito o mercado, não quer ficar ali, ó, consequentemente se sujeitando a ações mais cíclicas, eu acho que Taesa não é de se jogar fora. Essa, pelo menos, é a minha opinião. É uma visão diferente por parte dos outros influenciadores que eu vejo aí no YouTube falando de Taesa, né? Porque eu vejo, pessoal, todo mundo fala que a Taesa tá cara, mas todo mundo tá olhando muito no curto prazo. E se a gente estender isso por mais 10 anos, 15 anos, a gente vê de que a ação não estaria cara, mas também não estaria muito barata. Por isso que para você, investidor, precisaria comprar num preço um pouco mais competitivo. Esperar aí uma correção, olha, já deu uma corrigida aqui, ó. Saiu ali dos seus 45, Taesa de tempos em tempos ela dá uma caída e ela aproveita oportunidades. Se ela voltar aqui neste preço novamente, quem sabe, né? Você poderia sim aproveitar a empresa num preço mais alto, num preço mais baixo, perdão. Porém, claro, você não pode esperar um retorno de um banco, que nem um Banco do Brasil que dá 22% ao ano, um Itaú que dá 20%, porque é mais arriscado. Taesa é muito mais previsível, tá? Você não vai ter aquela dor de cabeça de ciclicidades, ciclos macroeconômicos, mas você, por um outro lado, vai ter aí uma rentabilidade consistente que vai ser boa para você no longuíssimo prazo. Até porque se você investisse, vamos supor,
100 mil em Taesa e você conseguisse, que seja 17% ao ano e você mantivesse um aporte, mesmo que pequeno, de R$ 500 por mês, que não é todo mundo que vai conseguir ter um aporte elevado. E dá pra entender, pessoal, a situação não está fácil pra ninguém, tá? Você vai colocar ali 10 anos e você vai colocar um investimento de 500 por mês. Então, consequentemente, em 10 anos você poderia multiplicar para 600 mil, é muito bom, tá? Colocando isso aqui numa lupa de 15 anos, olha só, você já teria mais de 1,4 milhão de reais. E aqui já ficaria as coisas mais fáceis, com um aporte de apenas R$ 500 por mês e você tendo um investimento aí total de 100 mil reais. Então perceba que atingindo 100 mil as coisas já ficam mais fáceis. E uma rentabilidade de 17% ao ano já é uma boa rentabilidade. Eu acho que Taesa pode sim trazer isso no longuíssimo prazo, desde que você pegue um preço um pouco mais razoável. E mesmo que você consiga um preço um pouco maior, você ainda vai conseguir 15%, que traria para você ainda um patrimônio em 15 anos bom, na faixa de 1,1 milhão de reais, tá? Você que colocou Taesa há 10 anos conseguiu 500%, 500% dá mais aí de 15% ao ano, com muita tranquilidade. Então assim, pessoal, Taesa hoje, acho uma oportunidade? Não acho oportunidade, mas não acho que é uma ação de se jogar fora. Para o investidor que está começando, não quer tanta dor de cabeça, eu acho que é uma empresa válida. E com uma correção de preços um pouquinho melhor, acho que seria sim uma opção válida para os investidores de médio e longo prazo. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Bom, pessoal, agora vocês devem estar se perguntando, nossa, Pablo, é muito difícil fazer esses tipos de análise. Só que aí é que tá. Para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, como Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Taesa e o que você pensa para médio e longo prazo. Em particular, acho que a empresa vai continuar sim crescendo, porém em um ritmo mais lento, mais discreto. Mas não seria uma opção ruim para os investidores de médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!